Olá, olá meninos do sexto ano, então vamos continuar a nossa revisão. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estamos então resolvendo a revisão para a prova do segundo bimestre, certo? Nós fizemos até a questão 6 e agora nós vamos dar continuidade na questão 7, né? Da questão 7 em diante. Vamos lá então? Olha só, temos aqui o comando, vamos ler. Leiam estes comandos uma, duas vezes, se necessário, tá? Para entenderem, porque senão vocês podem responder de uma forma incorreta, não é? Que não haja o respeito ao comando, então perder, não é, a questão. Vamos lá então, 7. Relacione o adjetivo pátrio, tá? Aquele, né, em que você revela a origem da pessoa, né? A cidade, o estado, tá? Muitas vezes o município em si, né? Também o próprio país, né? Até mesmo o continente, não é? Bom, relacione o adjetivo pátrio simples da primeira coluna com os adjetivos pátrios compostos em negrito da segunda coluna, tá? Na verdade, é o seguinte, em negrito aqui eu não coloquei, mas são esses primeiros aqui que eu falei que se comportam como adjetivos eruditos, como assim? Eles são mais diferentes, são bem rebuscados, como assim? Fazem parte de uma linguagem bem mais culta, tá? Vamos lá então, indiano, austríaco, espanhol, grego, africano, chinês. Quando eles vão fazer parte de um adjetivo pátrio composto, né, os primeiros adjetivos não vão ter essas formas conhecidas por nós, tá? Terão essas formas que eu chamei de eruditas, tá bom? Vamos lá, olha só, indiano. Indiano vai ser o quê? Vai ser então indo, guerras indo-paquistanesas. Então nós vamos colocar a 1 bem aqui, tá? Austríaco vai ser austro, peças austro-búlgaras. Então vamos colocar a 2 aqui. Espanhol, espanhol vai ser hispano, mercado hispano-português. Vamos colocar a 3 aqui então, tá? Grego, grego vai ser greco, filmes greco-romanos. Esses adjetivos, por mais que o substantivo a que eles se refiram estejam no plural, os primeiros sempre vão ficar no masculino singular, tá? No geral é isso. E o segundo substantivo o segundo adjetivo vai concordar com o substantivo. Só ele vai para o plural, né, ou mesmo acompanhar o gênero, masculino ou feminino, do substantivo, tá? Então, grego aqui, não é? Vai para greco, 4 aqui, então. Então, nós temos aqui africano, né? Cultura afro, vai ser afro-africano. Afro-americana, tá? Então, temos aqui as 5. E, por último, lógico, chinês é sino, acordos sino-japoneses. Então, a 6. Tá? Está aí. Beleza? Então vamos continuando aqui. Agora nós vamos trabalhar com as locuções adjetivas, certo? Um adjetivo é o quê? É uma palavra, tá? Que denota uma característica a um ser, a um substantivo, certo? A locução adjetiva é quando duas palavras ou mais têm a função de caracterizar o substantivo, certinho? Geralmente a locução adjetiva é formada por uma preposição mais um substantivo, mas a junção, né, destes dois formam um grupo de palavras que tem uma função adjetiva, de caracterizar um substantivo. Vamos ver isso agora, olha só, nós temos aqui. Isso me lembra do tempo pueril. O que é que significa isso, meu Deus? Vamos apagar o pueril aqui, vamos colocar a locução adjetiva. Tempo de criança, tá? Pueril, pois é, observem. Tá, vamos lá, vamos para B. Todo esse equipamento bélico pode causar muita destruição. Podemos colocar assim, observem. Todo esse equipamento de guerra. Observem que tem a preposição de e o substantivo, mas a junção dos dois tem uma função adjetiva, né? Ou seja, um equipamento, como é que é o equipamento? Qual a característica dele? É um equipamento bélico. Pode ser um equipamento, sei lá, para escalada, né? Entre outras situações. Então, beleza. Vamos lá, vamos continuando. C.
Não devemos atrapalhar a caminhada lupina, pois eles espalham sementes por meio de suas fezes. Então eles saem à noite, né, e acabam, né, contribuindo com a natureza porque eles espalham as sementes por meio das fezes deles, não é? Bom, caminhada de lobo, ou lobos, tá? Não devemos atrapalhar a caminhada de lobo, né, ou do lobo. Podemos colocar assim. É a junção da preposição de mais o artigo o que vem à frente do substantivo, né, lobo. Tá. Então não devemos atrapalhar a caminhada do lobo, pois eles espalham sementes por meio de suas fezes. Certinho, então. Vamos continuando aqui a nossa aula, né? Mas entenderam, então, né? A locução adjetiva, né, vai ser representada por duas palavras ou mais. Essas duas palavras, então, nós temos geralmente a formação de preposição mais, então, um substantivo, tá? Pode ser que o próprio substantivo aqui tenha uma outra palavra que se junte a ele, tá? Beleza, então, vamos continuando. Questão 9. 9.1. Escreva qual é a regra de acentuação gráfica e, se necessário, acentue as palavras graficamente, pois os acentos gráficos foram retirados. Então vamos lá, vamos acentuar todas as palavras? Ou vamos fazer colocando as regras logo? Vamos colocar as regras, né? Dinâmico. Dinâmico é uma proparoxítona. Proparoxítona. Qual é a regra? Todas são acentuadas. Pronto. E como é que se, então, acentua? Dinâmico. Tá aí. Xará. Xará é uma oxítona terminada em A. Opa. Tá aí. Uma oxítona terminada em A, certo? E como é que se acentua? Tá aí, xará. Certinho? Com um acento no último A. Vá. É uma forma verbal, na terceira pessoa do singular, né? Vá. Vai embora. Então, nós temos aqui uma monossílaba. Opa, o acento. Monossílaba terminada em A. Todas essas monossílabas tônicas, esta é tônica, porque você pode representar, não é? Não existe o vá, quem o vá no mundo, né? Não existe. É aquela explicação que eu dei, né? Que as monossílabas tônicas são aquelas que nomeiam coisas, né? Seres que existem no mundo real, ou que podem ser representados por gestos, né? E as monossílabas átonas são aquelas que nomeiam, né? Coisas que não existem, né? Alguma coisa que não existe no mundo e nem pode ser representada por gestos, tá? Geralmente as preposições, né, são os artigos, né, são monossílabos átonos, né? Então vamos lá, olha só, monossílaba terminada em A. Não são todas as monossílabas tônicas que devem ser acentuadas, somente as acentuadas. Somente as terminadas em A, E, O, E, I, O, I, E, tá? Seguidas ou não de S. Então vamos lá, vá. Vá, tá aí. Tórax. É uma paroxítona. Tórax. Terminada em X. As paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, espécie de tongo, ON, devem ser acentuadas. Eu falei, né? Em X. Tórax. Mas o acento, ele vai ser na penúltima sílaba, tá? Ou seja, por quê? Você olha para a terminação, mas coloca o acento na paroxítona, tá bom? Véu é uma oxítona, tá? Desculpe, monossílaba. Terminada em ditongo aberto, porque os ditongos fechados não vão ser acentuados, tá? El. Se for seguido de S, não vai atrapalhar a acentuação. Então nós temos aqui véu, né? Vamos acentuar. Não é, tá? Não é véu, não. Proíbem. Olha só, este caso tem um tipo de acentuação especial, né? Esse é o nome realmente, uma acentuação especial. Na verdade é o I tônico como
segunda vogal de um hiato, tá? Olha o nomezinho do conteúdo, isso tudo. E tônico como segunda vogal de um hiato. Vai estar sozinha, porque existem as regras de exceção, né? Vai estar sozinha, porque se separa assim, ó, pro e bem. Então, está sozinha, não vem com o NH depois, não vem com um ditongo antes, não vem com uma palavra igual antes, não está acompanhada de outra palavra que não seja S e nem de S também. Ou seja, deve ser acentuada, então. Então, pro e bem. É a forma verbal. Observe que o Word nem apontou o erro mais, ó. Então, vinténs é uma monossílaba terminada em ens. Tá aí, monossílaba terminada em ens. Como é que faria a acentuação? Opa. Tá aí. Vinténs, certinho? Beleza, então. Tem que saber todas as regras de acentuação, né, gente? Vamos então para a 9.2. Como nós temos o Word aqui, você já sabe qual é que está errado, ó. Bíceps, tá? Falta um S aqui também, aí por isso que está errado mesmo. Beleza, mas vamos lá. Aliás, não é nem S que está errado. Está errado justamente porque faltou S. Mas vamos lá ver qual é que está errada. Em que alternativa se cometeu o erro de acentuação? Porque o acento aqui, né, está um pouquinho distante de mim. Está bem aqui, então está correta, porque é uma paroxítona terminada em PS. As paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, uns, PS, de tongo, ons, devem ser acentuadas, tá? Nós temos aqui duplex, as paroxítonas, porque é duplex. O du é a sílaba tônica. Esta é a forma de fazer a acentuação. Você procura a sílaba tônica, você vai então dizer qual é a classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica, e você então vai observar a terminação da palavra, né, se for o caso, porque existem algumas regras que você não olha para a terminação, como a regra do I e do U tônicos como segundas vogais de um hiato e também das proparoxítonas. Então nós temos duplex, é uma paroxítona terminada em X. Linur chão uns pés de tongo onson. As paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X. Pronto, não vou nem continuar, né? Devem ser acentuadas, então essa daqui é a que nós queremos, tá bom? Beleza. O engraçado é que o Word não, né, marcou. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. A última questão, né, que a gente vai então analisar, tá? Então tem questão 10, né? Leia a tirinha. Nós estudamos então histórias em quadrinho, né? E nós então vamos aqui trabalhar uma tirinha fazendo a interpretação, tá? Vamos lá. A Dona Aranha subiu pela parede e veio a chuva forte e a derrubou. Alguém aqui brincou, né? Mudou a, no caso, musiquinha, né? Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Olha só. Então, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. A derrubou. Você tem aqui a chuva e a aranha, tá? Os dois têm gênero feminino, né? Nos dois casos aqui, as duas palavras, tá? Então, e aí? Ah, professor, mas parede não tem gênero feminino? Tudo bem, né? Tá certo. Mas qual é a questão? Porque ele está perguntando aqui, na verdade, né? Aranha ou a parede, exatamente. Mas você tem aqui o indicativo, né, do artigo A, certo? Que vai servir para os dois, então. Então, qual é a situação? Você realmente fica na dúvida, tá? Olha a cara da professora. Certo? Beleza, vamos lá. O humor pretendido pelo autor da tirinha se explica por quê? Agora que vem a questão, tá? Vamos lá, gente, olha só, nós temos aqui. Na letra da música, um pronome que apresenta dois possíveis referentes? Já vimos que sim, né? Só tenho que tirar isso aqui, só um pouquinho. Tá aí. Já vimos que sim. Então é essa, pronto, só é marcar. Você não sabe a quem este pronome se refere, né? Se se refere à parede ou à aranha, certinho? Eu até falei que mudou aqui a letra da música, mas não mudaram não, né? Beleza, vamos lá então. Tem as outras opções. O aluno foi inconveniente ao fazer a pergunta no meio da música? Pode até ter sido. Então vocês têm que tomar cuidado em querer marcar a questão correta, tá? Porque essa daqui é correta, né?
mas a questão é que você tem de responder conforme a tirinha, a interpretação conforme a tirinha. Cuidado com isso, muitas vezes de A a E todas serão corretas, mas uma é que vai se basear no texto, no caso aqui na tirinha, certo? Então beleza, gente, nós vamos ficar por aqui, terminamos a nossa revisão para a prova, espero que vocês estudem bastante por meio dessa revisão, por exemplo, né? Para que nós possamos então ter sucesso, né? Nas nossas notas, certinho? Então tchau, tchau, até a próxima aula.